Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 24. É o nosso terceiro encontro. Ouçamos o texto de Paulo da carta aos Gálatas. Paulo ensina o que recebeu de Deus. Irmãos, eu declaro a vocês, o Evangelho, por mim anunciado, não é invenção humana. E além disso, não o recebi, nem aprendi através de um homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente, vocês ouviram falar do que eu fazia quando estava no judaísmo. Sabem como eu perseguia com violência a Igreja de Deus e fazia de tudo para arrasá-la. Eu superava no judaísmo a maior parte dos compatriotas da minha idade e procurava seguir com todo zelo as tradições dos meus antepassados. Deus, porém, me escolheu antes de eu nascer e me chamou por uma graça. Quando ele resolveu revelar em mim o seu Filho, para que eu o anunciasse entre os pagãos, não consultei a ninguém, nem subi a Jerusalém para me encontrar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Pedro e fiquei com ele 15 dias. Entretanto, não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Deus é testemunha, o que estou escrevendo a vocês não é mentira. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, de modo que as igrejas de Cristo na Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas apenas ouviam dizer: aquele que nos perseguia agora está anunciando a fé que antes procurava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 11. De fato, eu lhes faço saber, irmãos, o Evangelho por mim anunciado não é algo segundo o homem. Paulo inicia uma exposição sobre a origem do Evangelho pregado por ele. O Evangelho anunciado por ele não tem autoridade nem origem num ser humano. Paulo inicia e o chama de irmãos, irmãos na fé. Seu Evangelho. A qualidade de seu anúncio não é humana. É palavra divina, não é palavra humana. Ele vai expor como ele se tornou depositário da mensagem que dá sentido à sua vida. Versículo 12. Porque não foi de um homem que eu recebi ou aprendi, mas por revelação de Jesus Cristo. A autoridade do seu Evangelho, a Boa Nova, é o próprio Jesus. Ele é autor
e consumador da fé. Paulo recebeu este evangelho do próprio Jesus, que, como vimos, ele encontrou Jesus no caminho de Damasco. Quem lhe dá autoridade é Jesus. Ele não só recebeu e aprendeu por meio da revelação de Jesus. Paulo reconhece que foi o Pai que, na sua misericórdia, manifestou-se por meio do seu Filho Jesus, como vemos no versículo 16, que vamos ainda comentar. O projeto de salvação, que vem centrado em Cristo, o Filho de Deus, mandado ao mundo para nos resgatar, Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, e que morreu por nós, na Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 2, e pelos nossos pecados, Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4, e que o Pai o ressuscitou, Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1, mostra esse projeto da salvação. O mistério revelado a Paulo é centrado no Cristo e tem a ver com a salvação eterna. Versículo 13. Vocês já ouviram falar de como eu antes me comportava no judaísmo, de como perseguia com veemência a Igreja de Deus e a devastava. Paulo faz uma retrospectiva de sua vinda antes de encontrar com Jesus no caminho de Damasco. Era um perseguidor veemente, impulsivo contra a Igreja de Deus, e devastava sistematicamente a Igreja, os cristãos. Fomentavam ódio contra os cristãos, que na época eram chamados de adeptos do caminho. Versículo 14. E também de como eu superava muitos compatriotas da minha idade no judaísmo, por causa do meu extremo zelo pelas tradições dos meus antepassados. Paulo era muito aplicado na compreensão do judaísmo. Era um judeu radical, a ponto de considerar os cristãos como inimigos. Ele tinha um zelo extremo nas tradições dos antepassados. Como Paulo era fariseu, ele rejeita tudo que é contrário a Moisés e as tradições dos antepassados. Porque os fariseus se fundamentam nas tradições dos antepassados, principalmente uma tradição oral, né? Tinha o seu fundamento também em Moisés. Esta era a base do fundamento de toda a vida dos fariseus. Paulo perseguiu o cristianismo por profunda convicção, se destacando dos judeus de sua idade. Versículo 15. Deus, porém, me separou desde quando eu estava no ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça. Paulo declara com convicção que quando Jesus se revelou no caminho de Damasco, foi pura graça divina. E a vocação de Paulo para servir Cristo e sua igreja aparece como uma vocação profética, quando desde o seio materno o separou para uma missão de ser anunciador, pregador do Evangelho aos gentios. Tudo isso é graça, é dom de Deus. A vocação de Paulo é obra da graça divina. Paulo se fez apóstolo porque nele a graça divina se manifestou, pois já o havia preparado. Veja o que diz Paulo. Não foi mérito dele, nem porque ele refletiu muito e descobriu Jesus Cristo, mas tudo na vida dele é obra divina. Se Deus preparou Paulo no seio materno e o chamou à missão, foi também
diante da encarnação, que Deus havia preparado Maria para ser mãe do Salvador. Tudo é graça divina. Versículo 16. Quando ele quis revelar em mim o seu Filho, para que eu anunciasse a boa notícia entre as nações, imediatamente, em vez de consultar carne ou sangue, diz o versículo 16. A revelação de Jesus Cristo no caminho de Damasco a Paulo foi obra de Deus Pai. E o objetivo da revelação era para que Paulo anunciasse a boa nova de Jesus Cristo aos pagãos. Versículo 17. Ou de subir a Jerusalém para encontrar os que eram apóstolos antes de mim. Fui para a Arábia e depois voltei a Damasco. O conteúdo da pregação de Paulo, ele não recebeu e aprendeu da carne e sangue, isto é, não foi um aprendizado humano. Paulo não precisou consultar ninguém a respeito de sua revelação. Ele não procurou os outros apóstolos para trocar ideias. Ele conservou o evangelho do modo que o recebeu. Paulo não desprezou os outros apóstolos, mas tinha plena consciência da sua igualdade. Paulo também é apóstolo. Ele dirigiu a Arábia e de lá voltou a Damasco. O evangelho anunciado por Paulo não teve nenhuma influência humana no percurso de sua formação. Versículo 18. Então, após 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas e com ele permaneci 15 dias. O contato com outro apóstolo foi com Pedro. E este encontro com Pedro ocorreu 3 anos depois do encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco. Este encontro com Pedro foi em Jerusalém. Ali ele permaneceu com Pedro 15 dias. Ele quer conhecer Pedro, que se ocupa no cristianismo uma posição de destaque. Versículo 19. Eu não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tiago, no início, se mostrou pouco interessado pela atividade de Jesus. Como qualquer outro parente, primos de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Mais tarde, foi agraciado com uma aparição do Senhor ressuscitado e veio ocupar uma posição de destaque na comunidade de Jerusalém primitiva. Paulo viu de passagem. Paulo viu Tiago de passagem, pois veio a Jerusalém para encontrar-se com Pedro, não com Tiago. Versículo 20. A respeito destas coisas que lhe escrevo, garanto diante de Deus que não estou mentindo. Paulo aqui dá o testemunho seu da verdade de tudo o que aconteceu com ele. Versículo 21. Depois disso, fui às regiões da Síria e da Cilícia. Após a visita a Jerusalém, Paulo abre um campo de missão próprio. Ele está trabalhando no campo pagão. Versículo 22. As igrejas da Judéia que estão em Cristo não me conheciam pessoalmente. As igrejas da Judéia eram judeu-cristãs e vinham chamadas também de cristãos, distinguindo da comunidade judaica. Essas comunidades não conheciam Paulo. Versículo 23. Elas apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a boa notícia da fé que antes devastava. Essa comunidade judaica não exercia nenhuma influência sobre a pregação de Paulo. E que o perseguidor da fé cristã agora é reconhecido como edificador da fé. Aquele que antes perseguia
agora anunciava. O perseguidor de antes, agora se tornou um cristão. Versículo 24. E por minha causa davam glória a Deus. A notícia da conversão de Paulo, perseguidor, que se torna mensageiro da fé, é causa de reconhecimento e agradecimento dos judeus cristãos. E eles agradecem a Deus. Nisto vemos que Paulo recebeu sua missão quando Deus lhe revelou o seu filho no caminho de Damasco. E com isto, se prova que ele recebeu seu evangelho de Deus e não de homens. Paulo é um apaixonado por Cristo Jesus. Naquele encontro, só podia ver, repensar naquele que o amou e revelou a Paulo naquele dia, no caminho de Damasco, a sua presença viva ressuscitada. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face e resplandeça sobre nós.